Bem-vindos ao RLcast, o podcast da RL.com, onde exploramos o mundo do empreendedorismo, da gestão e dos processos. Sou Rubia Lima, fundadora da RL.com, e estou animada para mais um episódio. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou especialista em processos, projetos e gestão operacional. Ao longo da minha carreira, já atendi mais de 80 empresas trabalhando com projetos e eficiência operacional. E, além disso, trabalhei diretamente com inúmeros nichos para trazer celeridade para esses negócios. Então, preparem-se para mergulhar no mundo dos processos e descobrir como eles são a base para o crescimento e a excelência operacional. Vamos começar essa jornada juntos e este é o RLcast. Cara, hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, Mila. Oi! Sério, amigo, eu tava muito animada para te convidar. E muito feliz com a sua presença aqui, que a gente já, antes do podcast começar, que a gente começar a gravar o episódio, a gente tava conversando sobre vida. E aí, eu queria que você se apresentasse, porque antes da gente falar de empresa, eu falo que a gente tem que falar do indivíduo, né? Sim. Porque a empresa só existe porque tem alguém que teve a audácia, né, pra fazer aquilo acontecer e construir um negócio novo. E, amiga, eu queria que você se apresentasse. Quem é a Samila Dornelas? Legal, boa. Um prazerzaço estar aqui. Muito obrigada pelo convite. A gente estava conversando, de fato, né, sobre várias similaridades da nossa trajetória. Então, assim, eu sou mineira, né? Para quem... Acho que as pessoas devem ter percebido já pelo sotaque, talvez, na primeira frase. Mas eu sou de Belo Horizonte. Sou de uma família com poucos recursos, a gente nunca passou muita dificuldade, mas... Você não passava as férias na Disney? Não, passava as férias na Disney. Você não passava... Tô brincando, gente. Mas tem um exemplo muito forte, que é a minha avó. Eu brinco que até o nome dela é uma fortaleza, que ela chama Eva. Eu acho lindo esse nome. E ela é empreendedora desde nova. Assim, desde cedo ela tinha as finanças, né, separadas do meu avô. Ela sempre correu atrás, sempre foi muito independente. E ela vendia roupa de cama, mesa e banho no interior de Minas, batendo de porta em porta. E assim, no nível que hoje ela me conta dando risada, mas eu fico pensando na época, né, que ela falava que os maridos esperavam ela com espingarda na porteira, porque achavam ela doida, uma mulher naquela época, né? Ela doida. Exato. Já xingaram ela muito. Enfim, mas tenho ela como uma força, assim, de mulher. Até hoje, ela acabou de ir com a minha mãe pro interior pra comprar roupa de cama, porque ela ama. E tenho também o exemplo do meu pai, que é um empreendedor em série, mas ele é mais aquele que tentou muito, e até por conta de não ter muito uma estrutura de conhecimento mesmo financeiro, errou bastante. Eu acho que eu tive muito esse exemplo do que não fazer, né? Sim. Ou de como fazer de uma forma mais planejada. Então, sempre vivi com isso, mas tem um perfil também mais rebelde, digamos, assim. Do contra. Exato. Do contra, ou então um pouco inquieta, assim, inconformada com algumas coisas, desde cedo. Então, eu de todas as experiências que eu participava, eu acho que eu sempre tive uma opinião mais forte, assim. Tudo que era um status quo, um modus operandi que eu acho que não funcionava, eu já queria mudar, né, transformar. Te incomodava de alguma forma, né? Exatamente. Então, mas enfim, fui, né, me desenvolvendo ali, fui fazer faculdade de farmácia, mas eu era a típica pré-vestibulanda que, assim, tava em dúvida entre publicidade, farmácia e medicina. Nossa, exato. Tudo a ver, todos os cursos. Sempre muito curiosa, sempre movida à curiosidade, assim, gosto de estudar sobre vários tópicos ao mesmo tempo, sou aquela pessoa que tudo que é novidade eu tô dentro, assim, tem uma vanguarda, assim, tudo que é pioneiro, que é novidade, eu sempre tive esse... eu sempre fui aquela pessoa que sempre sabia as músicas novas e contava para as minhas amigas. Você tava sempre à frente, né? Naturalmente, assim. E eu acho que isso que me trouxe, assim, para esse instinto empreendedor. Eu fiz uma graduação sanduíche, né? Mas foi Ciências Sem Fronteiras para a Austrália. Quando eu tava na faculdade, acho que isso expandiu minha mente, assim, no sentido de que, olha, tem um mundão aqui fora, né? As coisas podem acontecer. E aí eu voltei com uma cabeça, acho que mais expandida mesmo. E ali no final da graduação, eu estava vivenciando já, indo, né, para outros caminhos. Você formou quando? Eu formei em 2000 eu sempre esqueço essa data, porque ela condiz muito com o início da Farmi, mas foi 2018. Tem pouco tempo. Foi o ano que eu abri a RL. Tempo, que a Farmi também, a gente saiu da faculdade e foi empreender. Foi em 2018. Caraca. Sim. Bom, e aí eu tinha passado por todos os cenários da farmácia, né? Então, assim, indústria, laboratório... Você fez toda aquela trajetória de quem faz farmácia. E aí você foi fazendo...
E assim, eu queria te perguntar, qual foi o momento que você viu que você queria empreender no mundo da farmácia? O que foi? Sabe aquela coisinha, sabe o desenho animado? Quando surge uma luzinha em cima da cabeça, que foi uma situação... Como que foi que você entendeu que, cara, ali tava um ponto de inflexão e que você ia começar uma coisa nova? Porque é extremamente inovador, que é a Samila... é muito difícil, amiga, eu vou falar errado. É Mila, não tem como. É muito inovador o que você construiu, né? É diferente, resolve um problema. E eu queria entender qual foi a virada de chave, qual foi o momento que você falou, cara, não dá mais, não quero isso aqui, eu vou fazer alguma coisa que vai ser diferente. Sim, adoro responder essa pergunta, porque, de fato, teve essa virada de chave, né, um momento, assim, um alinhamento dos astros, digamos. Então, eu passei por todas essas estágios e falei, tenho que me encontrar aqui na profissão, mas não me encontrei, assim, não me via como farmacêutica atuando tradicionalmente no mercado. Sim. E aí eu sempre tive um olho, assim, uma proximidade com marketing, publicidade, comunicação, sempre escrevi bem, comecei a ser redatora freelancer da Rock Content. Escrevia... Tudo a ver com farmácia. Exato. Pelo menos eu escrevia para blogs de saúde, bem-estar, Mas você sabe que eu sou formada em ciências políticas, né? Pois é, amo. Então, assim, eu adoro cara, mas sobre isso, não é nada óbvio. Exato, e nos torna profissionais mais interessantes, né? Sim. A carreira, acho que ela fica mais completa. Enfim, comecei a entender que em BH estava rolando um cenário muito próspero ali em relação a startups. Fui entender o que era o conceito de startup. Na época, sim, pela Hotmart, Rock Content estava no auge, né? E aí eu comecei a entrar naquele mundo, naquele universo, fascinada, mas ainda fazendo faculdade, ainda nos últimos períodos. E aí, logo no final, uma das sócias, né, que é a Luciana, começou a trabalhar numa instituição de longa permanência para idosos, que é o asilo, só que eu falo que é o asilo 2.0, que são casas muito estruturadas, que tem... Tipo, o negócio... tem aquele negócio no Rio de Janeiro, tem uma super famosa que era a Casa dos atores. Que, tipo, ia a galera, tipo, da arte, tudo ia pra esse lugar no Rio de Janeiro pra tem passar uma similaridade, assim. Tem um cuidado assistencial de uma equipe clínica bem parruda ali, mas os idosos fazem pilates, yoga, meditação, é muito legal. E é um modelo de negócio que cresce muito fora do Brasil. Nos Estados Unidos tem, tipo, condomínios disso, e no Brasil tá crescendo muito. E aí, uma das sócias foi contratada para trabalhar numa ILPI, e ela se deparou com um processo de organização e gestão de remédio, assim, super caótico. A Lu é muito... Você vai adorar conhecer ela, inclusive, um dia, porque ela é muito processual, aquela pessoa que cria processo na mente, assim. Eu adoro. Falo, gente, como que ela consegue? Ela é meio fora... ela é muito fora da curva mesmo, e aí ela mesmo montou o processo dela ali com saquinhos Ziploc, ela fez as enfermeiras todas baixarem o Google Drive no celular. A Luciana é sem condição. Mas fato é que a gente identificou que existia ali algo muito crítico. Era muito comum a gente ver, às vezes, a enfermeira que estava cortando o blister, né, que é a cartela de medicamento, naquele momento super crítico ali, lidando com remédio psicotrópico, enfim. Na mesma hora, ela é chamada para acudir um idoso que está desmaiando no banheiro e precisa ir para o hospital na hora, né? Então, assim, a gente viu o quanto que toda essa administração mesmo, né, da tomada do remédio era complexa. Dia, né? A operacionalização da tomada de remédio. Assim. Desde a compra com fornecedor de farmácia até a própria organização. E, em paralelo, a gente vivenciou isso na casa das pessoas também. Então, uma grande amiga nossa, amiga mesmo, de fazer churrasco e sair junto, a Paulinha, ela tem uma mãe, que é a Alessi. E a Alessi, ela é mais vulnerável, ela tem várias morbidades. E a Paulinha tem uma família mais enxuta, ela não tem irmão, enfim. Mas a Paulinha recebeu uma proposta para trabalhar fora do Brasil. E ela falou, gente, seguinte, vocês estão formando em farmácia aí, me ajuda a organizar os remédios da minha mãe. E a gente simplesmente foi pra casa da Paulinha, compramos aquelas caixinhas de acrílico, de plástico, colocamos cada comprimido dentro de cada nicho, fizemos aqueles desenhos, sabe? Do dia, da luzinha. Xícara de café da manhã, lua, sol, colamos na geladeira. E assim, em 3 semanas, a Alessi teve melhoras clínicas absurdas. Colesterol melhorou. Porque tomou remédio glicemia certinho. Melhorou, pressão arterial, até aspectos psicológicos, assim, emocionais, evoluíram. E a gente falou, cara, alguma coisa a gente tem que fazer. O que a gente tá fazendo? A gente fez alguma coisa certa. Exatamente. Então, assim, foi um alinhamento dos astros nesse sentido, da gente vivenciar tanto dentro de uma instituição, quanto na casa da pessoa, o tanto que essa dor
é super latente e nós, como farmacêuticas, entendemos, né, o impacto disso na saúde da pessoa. Quando você não tem uma adesão ao tratamento adequada, você simplesmente não consegue seus resultados clínicos esperados. Não tem milagre, né? A pessoa tem que tomar o Exato. remédio certinho, senão não vai ter efeito. Isso é ruim pro paciente, isso é ruim pro familiar, pro profissional de saúde, pro médico, pra toda a cadeia da saúde. Então, esse foi o clique. Caraca, sensacional. Não, e sabe o que eu acho muito legal? É porque, assim, toda vez que a gente pensa num negócio, né, a gente acha que você vai criar... E assim, vamos lá entrar agora num assunto polêmico de startups, né? Toda vez que a gente pensa em startup, as pessoas pensam que para ter uma startup tem que ter uma coisa muito, assim, tecnológica, uma coisa, tipo, uma solução muito fora da casinha e tudo. Inovação não é sobre só tecnologia. Inovação é fazer diferente algo que todo mundo fazia do mesmo jeito há muito tempo. É fazer diferente. É ter uma atitude diferente diante de um status quo que fala assim, a vida inteira você ia ali, comprava o seu remédio assim e consumia dessa forma. E a partir disso você teve inúmeros problemas. E aí, como que foi levar essa solução, que a princípio é uma solução simples. Cara, a gente não tá falando de nada muito fora, né, da casinha, assim, nossa, foi uma solução. Não, é uma solução simples e eficiente. Como que foi levar, né, como que foi a jornada de começar a levar essa ideia pra... Quando vocês começaram a ser vistos pelos fundos, como que foi isso? Porque o que a Farmi teve de tão diferente que atrai os olhos de investidores, de fundos, de pessoas querendo fazer parte desse negócio? O que você... Legal. Muito bom esse ponto. De fato, a Farmi é muito simples, o produto é muito simples e a Farmi tem o propósito de simplificar. Então, assim, só para dar um contexto, a Farmi tem como produto principal a Farmi Box, que é uma caixa que já contém os medicamentos organizados por hora e data. Então, por exemplo, se a Rúbia toma 5 medicamentos por dia, vem lá, de manhã, Rúbia, sei lá, simvastatina, propanolol, e aí assim sucessivamente, né? 8 horas da manhã, meio-dia, 8 horas da noite. Tudo muito certinho. Para 30 dias. Então, chega automaticamente a box na casa da pessoa. E é um produto físico, né? Uma coisa que já começa diferente da maioria das startups. Sim. E eu acho, esse ponto que você falou é muito pertinente por conta de entender a dor do seu cliente. Isso, assim, eu falei isso hoje mais cedo, assim, eu tenho muito orgulho da Farmi ter nascido da dor e não da solução. Então, o que eu mais porque a maioria das startups surge como uma solução. Exato. Mas, tipo, e tem uma coisa que eu acho muito legal, que eu acho que vai casar com o que você vai completar aí, é que, eu não sei onde que eu vi isso, foi numa palestra do Steve Jobs, que ele falou assim, quando você cria um produto, pense como vai ser a vida do seu cliente sem aquele produto. E é tipo isso. Você, hoje, por exemplo, se a Farmi hoje para de oferecer isso, a pessoa que tá ali contratando a solução de vocês, né, impacta a vida dela diretamente. É a mesma coisa disso aqui, ó. Paramos de ter do dia pra noite. Cara, como que vai ser a sua vida? Você não vai ter a mesma vida. Então, quando você pensa realmente no seu cliente, você cria uma coisa que faz a vida dele ser diferente, né? Exato. E assim, a gente começou pensando numa solução. Pra você ter ideia, a Farmi começou com uma ideia de um software para farmacêuticos que a gente queria vender pro profissional. Mas você tava indo pra uma linha que é o Flow, que é efeito manada. Gente, temos japinha aqui delícia. do nosso parceiro, o Nakombi. Deve ter até um QR Code aí, tá, gente? Eu sou influenciadora também. Bem na hora, inclusive. Além de, como fala? Além de empresária, a gente vira influenciadora digital, tá? Amei. É pra comer, tá? Tá bom. É pra comer de verdade. Ai, que tudo! Temos uma experiência também. Amei. Presentinho. Obrigada. Presentinho. Vou deixar aqui. E assim, o que é muito legal, gente? Vou comer aqui, a amiga tem um show aqui. Aqui, ó. E o que é muito legal disso tudo? Porque, tipo, o efeito manada. Vocês já estavam indo pra uma pegada, tipo assim, de... Cara, a gente tá, como que fala? Criando o que todo mundo meio que cria. Tipo, vamos pra um software do seu que lá. Querendo mudar a mentalidade. Porque assim, as pessoas são preguiçosas, lembra disso? Não, a gente tá querendo um SaaS pro farmacêutico, pra ele ficar mais assim... E às vezes o cara nem quer, nem, tipo assim, nem tá pensando nisso. E aí, quando vocês mudaram, assim, que vocês viram e falaram, putz, não é esse o caminho? Legal. Literalmente, a gente foi pra rua. A gente foi conversar com as pessoas. E eu sou muito grata a uma pré-aceleração que a gente fez, que é o Founder Institute, que super fomentou esse mindset mesmo de
entender a dor do cliente, mas entender, assim, de uma forma incessante, assim, incansável, sabe? Sim. De uma forma muito repetitiva mesmo. Então, a gente fez muita entrevista, a gente entendeu a rotina não só de quem usa remédio, a rotina de quem cuida de quem usa remédio, Sim. a rotina do médico, a rotina, né, de profissionais da saúde. E a gente entendeu também, fez muita entrevista com gestores de LPI. A gente estava no final da graduação, e eu lembro que tinha muita dificuldade a gente entrar nas casas e fazer as entrevistas, porque é um assunto crítico, né? E a gente tinha o apoio de algumas professoras da UFMG, que estavam super empolgadas com o negócio. Eu tenho muito orgulho de falar também que a gente nasceu muito ali dentro da universidade. E aí a gente começou a trazer como se fosse um projeto mesmo. E era, né? Só que assim, aí quando a gente se posicionou como um projeto dentro da universidade, a gente estava atuando ali mais com o intuito de pesquisa mesmo. E aí as casas se abriam e falavam sobre todos os problemas, todos os pontos críticos, e a gente conseguiu moldar muito o nosso produto em cima da dor. Das dores, na verdade, de toda a jornada. Fizeram entrevista com a galera. Exato, muita, mas é muita mesmo. E a gente manteve isso ao longo dos anos da Farmi. Então, a gente rodou por um bom tempo um projeto que chama Aproxime, que a gente pegava as lideranças e fazia com que eles ligassem para todo mundo que tinha turnado, ou que tinha dado NPS baixo, ou que tinha pausado a assinatura. E aí, cada semana, uma liderança ligava, entendia o que tinha acontecido e explicava para todos os outros líderes. Uma atividade, assim, super rica, né? Pra gente entender quais os pontos ali a gente tá pecando. Então, a gente manteve isso na cultura, acho muito bom. E eu acho que, assim, entra uma pergunta, né, que eu vejo assim, ó, uma solução sensacional que resolve a vida das pessoas, de fato. Tipo, muda a vida, muda a qualidade de vida, muda a qualidade de vida da pessoa que toma o remédio, do filho que fica menos preocupado por saber que os pais estão tomando remédio ali naquela situação, enfim. Ser eficiência gerada pelo produto que vocês criaram, pela solução, né, que vocês criaram. E assim, como que foi quando vocês começaram a ter essa vivência mais relacionada ao universo de startups, assim? Dado que você não é farmacêutica, Belo Horizonte, UFMG e tudo. E como que foi essa questão de começar a entrar para esse novo universo e quais foram as dificuldades, assim, que você sentiu por ter vindo de outra realidade, por ter vindo de uma outra forma, de uma outra escola, né? E aí você tá ali, entra no meio das startups e você começa a ter que comunicar daquela... Como que foi isso? Qual que foi as dificuldades que você encontrou nesse caminho e como que você contornou essas dificuldades ali na jornada de startupeira? Startupeira que fala, né? Bom, eu acho que as dificuldades, é engraçado isso, né? Que a gente consegue ver depois que passa, eu acho. Quando você tá ali no furacão, você não enxerga muito, parece, né? Você vai fazendo, vai executando. Você vai... Acho que o desafio, ele, enfim, se torna aquele leão que você mata por dia, né? Quase que literalmente. Mas, óbvio, né? Senti muita necessidade de estudar coisas, e eu tinha que ter um nível de aprendizagem muito rápido, muito. Então, assim, as 3 sócias, uma das coisas que é também típico de startup, mas que a gente não teve, e aí eu acho que realmente faz falta, é ter a multidisciplinaridade ali, né? Backgrounds diferentes entre os fundadores. As 3 eram farmacêuticas. E as 3 de um curso que, assim, direciona muito para o mundo acadêmico, ou para o mundo de concurso, pesquisa, enfim. Então, a gente teve que se virar mesmo, aos poucos, de acordo com a personalidade de cada uma. A gente foi identificando o que cada uma, né, fazia mais sentido. Eu fui mais para a área de comunicação, fui para a cadeira de CEO, mas toquei muito vendas, marketing, a Lu, operações, a Marina mais cuidado, enfim. Mas vocês aprendem rápido, essa foi a grande vantagem. A gente teve que aprender muito rápido, desde questões regulatórias e sanitárias para a gente construir o negócio, até fazer fluxo de caixa, assim. Eu não tinha noção, eu falo até hoje, não tinha noção do que era um fluxo de caixa. Caraca. Pra mim, hoje é muito fácil discutir sobre isso, saber o que é uma DRE, EBITDA ou EBITDA, né? EBITDA. Mas você não sabia nada? Nada, absolutamente nada. E aí, tive que aprender outras coisas sobre gestão, liderança. Então, assim, foi muito... literalmente com... O que você, assim, pensando um pouco da questão do empreendedorismo, né, e pensar até mesmo nessa questão que você falou, tipo, cara, eu não sabia, gestão e crescimento rápido, que é assim, a partir do momento que você tem uma empresa, que aquela coisa deu certo, e a velocidade, eu falo muito disso, assim, eu tô lendo um livro muito bom que chama Execução.
O segredo das empresas que dão certo tá na execução. E é por isso que eu sou tarada por execução. Eu falo de processo, eu falo de eficiência operacional. Eu tento falar disso o máximo possível. Eu tenho trazido pessoas aqui no podcast que são exemplos de execução. Porque executar rápido é realmente o segredo para o negócio dar certo. E dentro dessa questão dessa execução rápida que vocês tiveram que fazer para a Farmi poder alçar, e aí a gente vai falar daqui a pouco da venda da Farmi, né, que pra mim é uma grande vitória. Eu fico extremamente feliz de ver que isso, né, a sua empresa gerou esse desejo e vocês conseguiram fazer isso, né, isso é uma vitória, né. Mas assim, dentro da gestão, o que você acredita que foi o segredo, assim, da organização da Farmi no que tange gestão para que vocês conseguissem garantir essa execução com excelência que vocês tiveram? Porque se vocês não tivessem, vocês não estariam aqui hoje, né? Mas assim, o que você acha que foi o segredinho, assim? O que você fez, as suas sócias fizeram para garantir a execução? Mesmo em 2018, 2019, pandemia, caos. Como que vocês garantiram isso, assim? Muitas vezes me perguntam, às vezes a gente faz alguma entrevista, alguma apresentação, e as pessoas me perguntam uma palavra que você resume a história da Farmi, Mila. Boa. E eu sempre falo execução. Coincidentemente ou não, mas adoro sincronismo. Execução é uma coisa muito forte dentro da Farmi. É uma execução misturada com resiliência e com esse dia a dia. Eu falo, tem uma frase que é a cara da Alu, que é também a nossa cara, assim, que é: se for impossível, eu faço. Se for impossível, eu faço. Mas, não, se for difícil, eu faço. Se for impossível, me dá mais 5 minutinhos. Caraca, isso. É isso. Assim, a gente nunca foi muito... As pessoas me perguntam hoje, né, sobre essas dificuldades, enfim. Eu percebo que ter uma do lado da outra ali, nos momentos mais críticos, foi muito importante. Porque essa confiança estabelecida previamente por conta da amizade conta muito, óbvio. Mas a gente nunca teve medo de arregaçar a manga e ir pro jogo. Então, hands-on, assim, né? Mas assim, muito. Acho que até tem uma dificuldade de desapegar hoje. Por exemplo, né, as primeiras boxes da Farmi, a gente fazia no quintal da casa da Luciana. A gente pegou uma seladora velha lá no sítio do meu pai. A Lu imprimiu um molde do Google. A gente fazia no lápis, passava uma régua, cortava, vincava, colocava Imagina um quilo se você ficasse esperando uma máquina ou uma gráfica fazer a sua caixa do jeito... Cara, a gente colocava 1 quilo de cola e durex e vendia. A gente atendia 16 clientes. Na época, a gente demorava 1 mês pra fazer. Caraca. Porque era super crítico o processo. Então, assim, a gente realmente se jogou e foi entendendo, estudando muito, né, a dor do cliente, e as coisas foram acontecendo. Contratação, tudo isso, assim. Acho que às vezes a gente não tem nem tanta noção, né, do que tá rolando. Assim, não sei muito bem, mas vamos fazer, assim. E quando você se viu líder, né, de pessoas, o que você vê que é o diferencial da Mila no que tange gestão, assim? O que você se enxerga? E aí eu vou, depois que você responder, eu vou entrar num outro ponto. Mas assim, o que você vê, Mila, como gestora, que te faz ser uma gestora que as pessoas... Porque assim, empresas, eu acho que hoje a gente tem vários gargalos e as pessoas, elas não buscam autoconhecimento. E eu sei que você se conhece muito, né? Você entrou numa busca muito grande de se conhecer nesse processo de crescimento da sua empresa, porque assim, CNPJ é uma extensão do seu CPF. Não tem como. Então, se você não começa a buscar isso, você começa a meio que ter um buraco, né? E a empresa e as pessoas exigem de você esse amadurecimento. E aí, assim, o que é o que representa a Mila como gestora? Assim, como que foi esse processo para você, de você se conhecer para se tornar uma melhor gestora? E como que você vê a sua gestão hoje? Assim, como que você lida e o que é importante para você? Eu acho que 2 coisas principais. O primeiro é uma motivação que tange muito ali o engajamento. E o segundo é me colocar sempre nessa cadeira de aprendiz. Então, em relação ao primeiro ponto, eu acho que eu tenho essa capacidade inata de motivar e engajar. Eu consigo conversar com o time, trazer a galera. E eu acho que isso ajudou muito a Farmi, porque no início você não tem o que vender. Falando de contratação, você não tem o que vender para aquela pessoa que está contratando, né? Às vezes a gente tira pessoas, talentos de grandes empresas. Você tem salário muito bom para poder oferecer. Não tem plano de saúde, não tem nada. Você tem o quê? O sonho. Você tem que vender o sonho. Então, e hoje eu percebo isso. Tanto que eu vendi esse sonho bem, que ele está se materializando. Sim. Mas eu tive que realmente engajar as pessoas e trazer um propósito ali, que até eu, às vezes,
não sabia se ia dar certo, né? De fato é algo arriscado, mas tinha um brilho no olhar tão forte de falar do negócio e de um propósito tão claro de ajudar as pessoas, de realmente revolucionar a saúde delas, a jornada de saúde, né? Que isso realmente trouxe mais gente. Hoje a gente contrata, óbvio, pelo sonho, mas também por resultado. Então a gente tá crescendo, tá faturando, tem muito cliente ativo na base, graças a Deus, mas eu acho que isso fez toda a diferença inicial e contribui consequentemente para a cultura, né, do negócio. E segundo ponto, que é me colocar na cadeira de aprendiz, hoje eu falo isso de uma forma bem tranquila, assim, óbvio, né, que a gente tem sempre que ser humilde para assumir algumas coisas, mas essa eu falo com tranquilidade. Eu sempre tive esse olhar curioso, né, esse olhar atento curiosa, né? para as coisas acontecerem, e eu sempre achei o máximo, assim, você contratar uma pessoa que é muito melhor que você tecnicamente, que tem aquela, sabe, anos de mercado. A pessoa fazendo reunião, você fica assim... Meu Exato, Deus. acho o máximo. Então, assim, como eu já tenho esse esse ímpeto de engajar, se eu tenho esse ponto forte de liderança, trazer gente boa, eu acho que, né, dá um match, assim, muito legal. Inclusive, contratei uns últimos talentos agora que eu tô super empolgada, assim, com as entregas deles. Então, eu acho que esse olhar de aprendiz, e óbvio, né, sempre tá me desenvolvendo, estudando e né, buscando o conhecimento mesmo para contribuir tanto para a Samila quanto para a empresa, funciona demais. Cara, assim, eu acho isso que você falou tem muito do que eu acredito também, sabe? Eu vejo muito essa questão de tá no lugar de aprendiz e acreditar nas pessoas. E aí vem um pouco da nossa história, né? A gente tava conversando um pouco antes, assim, e eu acho que são coisas que a gente não conta, são poucas pessoas que sabem da nossa história, do que a gente já fez e tudo. E a Mila, ela me lembrou de um post que eu fiz um dia, que eu tirei a foto de umas meninas na esquina, panfletando, né? E eu tava tomando um café numa padaria aqui de São Paulo bem boa, assim, e tal. E assim, sei lá, o café eu devia estar pagando, sei lá, no final, uns 50, 60 reais ali, né? Num cafezinho. Que é o mínimo em São Paulo, que é o mínimo. Né? Mas aí, eu tirei uma foto e me deu uma lembrança... que eu fazia panfletagem. E aí, a Mila me contou, e lá em BH, a gente panfletava nas principais avenidas. Raja, Afonso Pena, Cristiano Machado, enfim. E ali, isso não faz muito tempo, né? E eu não sei se a gente ter essa visão, ou a gente acreditar nas pessoas, ou a gente querer dar essa oportunidade da pessoa brilhar, é porque a gente... Eu não tive, tipo... Eu tive que ser a minha própria inspiração, né? Assim, é óbvio que minha mãe é muito trabalhadeira, meu pai, um cara mega disciplinado e tudo. Mas, realmente, quando a gente se encontra numa posição de liderança e a gente tem como dar espaço para pessoas que, às vezes ela não tem nem toda a chance, mas a pessoa, você vê que ela tem potência, eu consigo ver potência nas pessoas. É uma coisa meio bizarra. Tipo assim, eu vejo assim que às vezes tem gente que tem um puta comigo, mas eu falo... Mas tem gente que não tem, mas eu falo, cara, essa pessoa tem potência. Essa pessoa tem o pulo do gato, essa pessoa tem um negócio. E eu acho que isso tem muito a ver. Você acha que isso tem, assim, pra você? Porque pra mim, tem muito a ver com essa questão da minha história, sabe? E de se colocar no lugar do outro, sabe? De realmente colocar no lugar e lembrar da história e acreditar e ter essa curiosidade. Porque, assim, na velocidade que a nossa vida mudou, é porque a gente é muito executora e a gente realmente acredita no aprendizado rápido. A gente realmente acredita que as pessoas são capazes de desenvolver. Então, acho que, como a gente teve que ter a nossa própria fé na gente, Sim. A gente acaba refletindo isso na nossa liderança, né? E como que pra você é isso, assim? Porque é muito chocante essas coisas. E aí, como que pra você é esse processo, né? De lembrar que há pouquíssimo tempo atrás você era a menina lá que tava esperando uma oportunidade e hoje você é a empresária cabulosa que gera oportunidades. Isso é muito louco. Isso é muito louco mesmo. Muito... Essa semana eu li uma frase que falava que se você quer ser, é porque em algum lugar já é. E é isso, né? Se você imagina, você se imagina em tal posição, de tal forma, é porque em algum lugar aqui dentro já é. Então, mas a gente começa a acreditar nisso, mas quando as coisas começam a acontecer. Quando nada tá acontecendo, quando você tá panfletando no sinal, essa frase é meio... Você fala, meu Deus, não é possível. Mas pegar insolação. E a gente comentou aqui que tem pouco tempo, né? Não é uma coisa de, tipo, 10 anos atrás. Não, tem pouquíssimo tempo. Na faculdade eu panfletava, levava as amigas pra panfletar. A Marina já foi, inclusive, já ficou... possessa comigo. Nunca mais você me chama pra... Não, na época de faculdade, tipo assim... Exato. Outro dia, tipo, eu lembro que em 2018, antes de eu começar a transformar o meu talento em uma empresa, tipo, 2017, eu fazia casamento fim de semana, eu panfletava pra fazer um extra e, tipo...
Faz muito pouco tempo. Exato. E você colocou um ponto bem pertinente, porque a gente não fala e a gente acha, sei lá, talvez pra nós duas seja até uma coisa muito normal, ou assim, realmente, eu sou do corre mesmo, eu sempre fui. Mas não, a gente tem que verbalizar isso, temos, né? São coisas que, às vezes, até a gente esquece que aconteceu, né, no dia a dia, e a gente tem que contar isso pras pessoas, pras outras meninas que têm essa potência que você falou, né, esse fogo, assim, de fazer acontecer, e pode conquistar muita coisa. Então, as coisas aconteceram de uma forma muito rápida, e eu acho que sim, essa busca constante, essa curiosidade, essa vontade de fazer várias experiências, né? De participar de várias conversas, conhecer gente. Ser cara de pau. Ser cara de pau. Ser cara de pau. Eu falo que assim, o grande ponto, né? É a gente ser cara de pau. Às vezes, a gente não tem exemplos... E eu falei isso no Digcast, que é um podcast de um projeto só de mulheres, tal, mulheres empreendedoras. E eu falo que, às vezes, as mulheres, a gente... Tem muita gente, muita mulher que é desestimulada, né? Como eu não tive muita oportunidade, eu tinha que ser cara de pau. Eu não tive aquela coisa, mas talvez você é a mesma coisa, assim. Se a gente não fosse cara de pau, a gente não estaria em São Paulo, a gente não estaria aqui onde a gente tá hoje. E é tipo assim, ter um negócio inacabado e você ter coragem de chegar e falar assim, não, mas aqui, eu tenho um negócio, você não quer contratar tal? Você começar a vender um negócio ainda quando o negócio ainda não tá em processo, Exato. mas você bancar isso, né? Emocionalmente também. Emocionalmente também. Eu lembro a época que a gente veio comprar uma farmácia em São Paulo. Eu ia perguntar, como que foi a vinda pra São Paulo? Porque, assim, quem é de BH e vem morar em São Paulo, hoje, haja é um processinho pra acostumar, né? E eu vim, assim, numa época, entre aspas, ótima, que foi no auge da pandemia. Uhum. Então... Você chegou quando aqui? 2020. Em que mês? Abril. Cara, eu cheguei em junho. E assim, eu tava em processo de captação. A gente tinha feito uma captação anjo. E aí a gente tava indo pra um seed. E eu lembro que eu tava negociando, né? Todos aqueles termos ali. E de repente a pandemia explodiu. E a pandemia explodiu. E foi uma janela de oportunidade para a Farmi, porque as pessoas estavam fazendo consulta online, telemedicina, e qual que é a razão que elas vão sair de casa para comprar remédio, né? Então, assim, toda farmácia que já estava bem posicionada no digital, que conseguiu aproveitar, né, surfou essa onda muito bem, e a Farmi tinha que estar em São Paulo e tinha que estar rápido, porque a gente entrega isso. Rápido. De novo aí. Exato. E eu lembro que a gente antecipou um valor do investimento. A gente nem sabia se ia fechar. A gente falou, cara, antecipa. E a gente precisa de ter uma grana mínima. E nessa época a gente não tinha dinheiro pra nada, assim. Eu lembro que eu peguei um Airbnb, um quarto de uma mulher. Conta da Smart Fit. Adoro. É que eu contei pra Ruby que às vezes eu vinha. E aí uma vez eu vim, peguei um buzzer de ida e volta, assim, né? Que nem você nem dorme. Não gastar dinheiro. E aí eu tomei banho na Smart Fit, que era a minha academia na época. E foi isso, e fui conversar com o investidor, fui fazer um pitch lá no Einstein e foi tudo. Tá vendo? E eu falo, esses corre, ninguém sabe. Tava lá tomando banho na Smart Fit pra fazer um pitch no Einstein, tipo assim, de milhões lá. Exato. Muito bom. E aí eu tive que vir, e quem faz essas coisas, esses corres aí, é sempre a Lu. A Lu não podia. Tá. E eu falei, beleza, vou para São Paulo comprar uma farmácia. Procurei no Google oportunidades, e aí achei pouca coisa. Só sei que eu comecei a entrar nas farmácias aqui em São Paulo, e assim, eu tenho uma cara de mais nova, esse jeitinho mineiro, né? E eu entrava com aquela... Eu era essa muito cara mais... Nossa de neném. O que essa menina tá fazendo aqui? Exato. Com essa cara de nova, esse sotaque mineiro, assim, né? E aí eu chegava, tudo bom então? Sou Samila, farmacêutica e tal. Tá vendendo a sua farmácia? Aí o pessoal falava, que isso, menina? As meninas roubou o pai. Algumas pessoas falavam assim, a gente tem uma rede de 40 farmácias, você quer comprar as 40? Enfim, eu tava completamente sem noção. E eu tava eu lembro uma vez que eu tava no estacionamento ali do Extra, da Brigadeiro. Sei, E a Lu tava em casa, lá em BH, me mandando farmácia no Google mesmo. Tipo, colocava o PIN, eu ligava pras farmácias ou visitava. Foi isso, assim, a gente foi procurando farmácia para comprar no auge. Assim, São Paulo tava irreconhecível, não tinha ninguém na rua, era março, final de março, abril. E aí, eu lembro que a gente se deparou com eu tava comprando uma em Osasco quase, porque era uma super, assim, perfeitíssima, mas não era numa região tão central, né, que a gente tava buscando uma região mais central, quase comprando. E aí, eu lembro que era no último dia, meu buzzer de noite, eu falei, gente, não vai dar, eu tava desesperada já. E aí, uma das farmácias que eu visitei me ligou, falou, nossa, a gente tá querendo vender, a gente tava falindo. A gente quer vender pra ontem. Exato. E aí, eu falei, yes.
Aí eu lembro que eu liguei pra Lu, tava na praça, assim, eu chorava de emoção. Ai, Vamos conseguir e tal. Aí começamos a negociar e em pouquíssimos meses a gente tava aqui já fazendo reforma. E, enfim, Aí você começando se mudou a pra São vender. Paulo. Foi super difícil a adaptação na pandemia. E aí, com toda a pressão ali, tava, né, captando investimento, comprando farmácia. Operação rodando. Exato, Time. foi uma barra. Seu time ficou home? Seu time tava home? Então, isso foi uma coisa bem desafiadora. Então, isso eu ia perguntar. porque... Home office, pandemia e farmácia, e, tipo assim, e ao mesmo tempo ter que produzir o negócio. Exato, E nosso aí? time nunca foi 100% home office, nem no auge da pandemia. E o que acontece? Na época, quando eu vim, a gente tinha um clã ali muito forte em BH. Então, eu e as meninas, a gente ia todo dia pro escritório, tinha uma cultura muito forte entre os primeiros contratados. Inclusive, você falou, né, dessa evolução, eu morro de orgulho de ver Saiu estagiários. de quanto, amiga? Pra, tipo, em 2020 vocês estavam com quantos funcionários? Então, tava com 9 pessoas e foi pra 70 em pouquíssimos meses. E a gente foi pra 70 Oh my God. num modelo híbrido, mas com gente 100% no presencial, com o time 100% remoto, construindo uma cultura diferente, né? De uma farmácia quando digital. mas assim, eu falo de região, porque Ah, sim. São Paulo é diferente, né? Culturalmente, tem é. algumas coisas que realmente pessoas são que pensam diferentes. diferente são diferentes. Exato. Então, a gente também estava entendendo essa cultura dos A cultura paulistanos. paulista. E assim, foi um ano muito desafiador mesmo. Até pra gente, como liderança, a gente passou O que por você poucas fez, e amiga, boas. emocionalmente pra sobreviver? Como que foi E assim, como que foi pra você, assim? Porque eu acho que a empresa, ela vai, assim, vai, né? E o crescimento de uma empresa, muitas vezes, não pergunta se você tá preparado pra ele, né? E aí, o que você fez, assim, sei lá, pra deixar dica, assim, pras pessoas, assim, o que você fez que você sabe, que você sente que te ajudou muito a se manter firme ali. Assim, pode ser... Enfim, não sei, cada pessoa tem uma coisa, né? Eu fui fazer terapia e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Pra me bancar aqui em São Paulo. Emocionalmente. O que você fez pra você, Mila, que você acredita que possa ter sido um segredinho pra você ter dado conta de continuar? É bem legal esse ponto falando, né? Já que a gente tá falando dessa época da vinda para São Paulo, porque realmente foi um ano muito difícil para mim emocionalmente. Então eu tava sentindo na pele, no corpo, literalmente a pressão. E aí eu lembro que o ápice, assim, foi quando eu internei por conta de uma pielonefrite. Então tava com os rins bem... Seco. Bebi água, não, linda. Não, exato. Linda, não Mas bebia? foi mesmo uma somatização. E eu lembro que eu cheguei no hospital, assim, tremendo, na cadeira de roda. Tava muito mal, tava quase com sepse. E aí, eu lembro que eu voltei pra casa. Eu falei, beleza, eu tenho que me encontrar, assim. Alguma coisa eu tenho que fazer. Tava morando sozinha aqui. E aí que eu comecei meu processo de autoconhecimento. A gente falou hoje de retorno de Saturno, o meu foi nessa época. Entendi. E foi muito caótico, mas duas coisas que me ajudaram e me ajudam até hoje, que eu não vivo sem. Primeiro, terapia. Mas segundo, que eu acho que ainda mais, foi meditação e um tempo comigo mesma. Caraca, meu Deus, isso é Então, maravilhoso, né? Mas assim, nossa, tá difícil pra mim agora. Pois é, mas assim, é incrível. Eu criei um momento de ritual comigo que eu faço absolutamente todos os dias. Não, isso que eu ia te falar, porque eu vi você postando ontem, né? Quarta-feira, você tendo o seu ritualzinho, só que você falou, eu tô fazendo ele de uma forma mais de boa, assim, mais leve, porque quarta-feira, feriado aqui em São Paulo e tal. Mas assim, você acredita que você ter encontrado o seu ponto de equilíbrio enquanto pessoa ajudou você bancar todas essas mudanças e principalmente quando você vendeu a Farmi? Eu acho que porque acho que todo mundo fala do negócio, né? Tipo assim, vendeu, sensacional, vendeu, tal. Todo mundo tem essa questão, você constrói um negócio tão foda que no final você vende ele, e, assim, é sobre isso. Mas como que foi pra você, amiga, lidar emocionalmente com esse processo? Porque, assim, eu falo isso porque eu tô num processo de mudanças na RL.co e tô mudando projeto, e tô mudando produto, e tô fazendo várias coisas. E a gente tem um sentimento, né, emocional daquilo que a gente construiu. E como que foi pra você essa questão da venda emocionalmente pra você? Não sei se alguém já te perguntou isso, mas assim... Publicamente, talvez não, né? Mas eu acho legal, porque assim, tem coisa que ninguém fala, sabe? E é normal, velho. Sim. Tipo assim, falar, ai, nossa, não, é tudo lindo. Não é tudo lindo. E eu acho que trazer isso é importante, porque as pessoas vivem de sonhos, né? A gente às vezes cria idealizações
E quando vivencia isso, e você que vendeu a sua empresa, você construiu, você executou, você fez, você teve que, de fato, você vendeu e você mudou o seu papel dentro da Farmi, você... Como que é emocionalmente isso, sabe? Pra você, porque você criou um bebê. Era um filho. É isso. Né? Eu acho que esse é o resumo, assim. Eu não sou mãe ainda, então acho que é difícil, óbvio, né? Comparar com ter um filho, mas você pare um negócio. Tem emoção, tem coisa, você tem que cuidar, tem que dar... Exato. Então, assim, não é fácil. De fato, assim, você tem que trabalhar ali um processo de desapego mesmo. Então, todas as lideranças diretas do negócio respondiam pra mim, e eu tinha muito negócio na rede, assim. Eu escutei várias vezes, tipo, nossa, Mila, é difícil ver um CEO, uma CEO que tá tão dentro do negócio. Sim. Inclusive, eu nem sou... Agora que eu tô começando a dar as caras, digamos. Produzir conteúdo, fazer minha marca, né? Meu posicionamento. Mas eu sempre fui uma líder da porta pra dentro. Da porta pra dentro. E que sempre quis saber muitos detalhes do negócio. Sempre quis criar uma marca muito forte. Então, assim, realmente um apego emocional forte. E muita terapia mesmo pra esse processo. Uma coisa que me ajuda muito, que eu faço nesse ritual, é escrita. Então, assim, eu acho que muitas vezes o nosso sentimento... Você escreve difícil... o que você tá sentindo? Exato. Que acho que muitas vezes a nossa mente... Eu tô vendo isso, é a única coisa que eu tô conseguindo fazer, terapia e escrever. É perfeito, me ajuda muito. Porque eu acho que a nossa mente, às vezes, não entende exatamente o que o coração tá falando. Sim. E eu acho que na mão, ali, sai umas coisas que você não consegue raciocinar com tanta clareza. Exato. E aí, solta, você lê aquele negócio e fala, uau, é isso aqui. E aí, você retornar naquilo ali é muito poderoso. Então, hoje eu pego meus cadernos e leio o que eu tava passando na época. Eu falo, cara, que mulher forte, né? Que lindo, exato. Que barra que você passou, dá vontade de me abraçar essa Camila do passado, né? Então, acho que é muito poderoso, mas agora, né, a gente fez a venda esse ano, em fevereiro. De fato, teve um processo ali de desgarrar. Não acho que ele está 100% completo. Sim. Mas hoje eu estou muito feliz de ver pessoas muito incríveis, talentos. Nossa, assim, nunca imaginava que a Farmi ia ter tanta gente boa construindo e trabalhando para o mesmo propósito. Então, eu fico muito feliz por isso. Sim. E, mais uma vez, a cadeira de aprendiz, né? Aprendendo muita coisa e o sonho porque, acontecendo. Assim, eu acho que existe aquela questão da gente dosar o ego, né, amiga? Eu acho que quando você vendeu o seu negócio, você deu um passo muito grande de sucesso, de vitória, de conquista. Mas, ao mesmo tempo, você teve que voltar para um outro lugar de aprendiz e de entender que você teria que dosar algumas coisas, gerenciar outras coisas. E o quanto isso transforma a gente para melhor, né? Eu acho que transforma a nossa essência, não a nossa essência, mas transforma a forma como a gente enxerga as coisas, né? E eu acho que a gente retoma para um lugar que tem a dar muito mais frutos, porque eu acho que às vezes a gente vai vivendo as coisas sem ter essa racionalidade, sabe? Igual essa escrita terapêutica, eu também faço ela. É muito difícil, sim. Eu vou escrevendo e aí eu vou tendo mais consciência das coisas que estão rolando na minha vida. E assim, pensando muito no seu papel atual na Farmi, que a gente já tá já estamos indo pro fim, você é CGO. CGO? Que fala? Essas siglas, né? Essas siglas bonitas. Mas hoje eu tô tocando Growth, que engloba marketing, comunicação, marca, toda a máquina ali, beabazão de marketing. Então, mas olha, gente, ela tava em dúvida entre farmácia e publicidade. No final, chegou. Cara, mas olha que doideira, né? Me deu um negócio aqui agora, um insight. Às vezes, a gente quer uma coisa, aí a gente vai pra um outro caminho. Só que a nossa vida, a gente sempre volta pro lugar onde a gente tem que brilhar, sabe? E quando você fala que você tá nessa posição, cuidando dessa parte de growth, de crescimento e tudo, tem muito a ver com o seu perfil, tem muito a ver com a sua essência, com o que você naturalmente faz de uma forma incrível, assim. E aí eu acho que volta pra essência. E aí eu queria fazer um quick rápido aqui de perguntas, assim, pra você, bate e volta pra gente. Se você não fizesse o que faz hoje, o que você faria? Eu acho que eu me daria muito bem produzindo conteúdo com narrativas com plot twist, sabe? Legal. Talvez uma direção de arte, área do cinema. Eu gosto muito. Com farmácia. Eu gosto muito do visual e de histórias que prendem a atenção, de narrativas fortes. Então acho que eu estaria nesse meio. Eu acho que tem tudo a ver. Tudo. Sério, real.
Quem é uma inspiração pra você? A minha avó, Eva. Ai, É uma inspiração. Adorei, velho. Eva, nossa. Minha pequena Eva. Veio na hora. Como é a sua rotina de aprendizado de novas habilidades? Como que você aprende coisas novas? Eu vi que você é uma pessoa extremamente curiosa e estudiosa, mas tem alguma rotina que você tem ali pra estar sempre por dentro? O que você lê, onde você lê, como que você faz? Eu tento me jogar em experiências que são mais factíveis. Então, exemplo, agora eu tô fazendo teatro. Ai, eu sou formada em teatro, já te contei isso. Não! Como assim? Sou formada em teatro. Que tudo! Minha mãe me obrigou a fazer quando tinha 12 anos. Pois é, eu tô achando a coisa mais incrível. Eu tô fazendo teatro livre, né, para não atores. Sim. E assim, o tanto que tá me ajudando no âmbito profissional, na expressividade, Sim. no posicionamento, na fala, na comunicação, entender o outro, né, tá ali atento ao outro. Consegui. Então, assim, eu tento me jogar. Então, agora eu assumi a parte de growth e marketing. Desesperador o tanto que tem muita novidade nas plataformas todos os dias, né? Então, eu me juntei numa comunidade de líderes de growth. Enfim, tento ter experiências práticas, não só teóricas, que eu amo ler, etc., mas vivenciar aquilo ali com profundidade. Troca. Exato. Uma troca. Legal. E a gente se conheceu numa comunidade de Exato, né? Isso eu achei maravilhoso. Sim. Como que os seus amigos mais próximos te descreveriam? Adoro. Como que você acha? Como que o Sérgio te descreveria? Eu acho que uma pessoa com muita energia. Algumas vezes, é engraçado que os feedbacks positivos e negativos que eu recebo são esses. A Mila tem muita energia. Quando tá bem, tá muito bem. Quando tá mal também, sai de baixo. Sai de baixo que a chinela vai cantar pra todo mundo. Mas essa pessoa é enérgica, assim, com motivação, que muda o ambiente, que faz acontecer. Amiga, mas posso falar uma coisa? Eu acho que, Mila, ser enérgica é uma coisa que nós, mulheres, às vezes, durante muito tempo é visto de uma forma ruim. E eu acho que dosar isso, em que sentido, né? A gente já falou sobre isso, sobre o feminino, a gente já conversou sobre essa questão do nosso lugar de poder e tudo, né? E eu acho que não é condizente, muitas vezes, essa energia de criação. E aí, por isso que eu acho que as pessoas, às vezes, têm uma interpretação, você é muito enérgica. Cara, mas assim, de onde a gente veio, né? Se a gente não fosse, minha filha, como que a gente ia estar aqui? Isso é muito legal, esse ponto, porque algumas vezes eu já escutei também que... Por exemplo, eu sou muito amiga das outras fundadoras da Farmi, né? A gente é muito amiga e a gente brinca muito. Você sabe, eu sou uma pessoa muito brincalhona. Sim. Só que o mundo empresarial, né, o ambiente de trabalho, essa relação com investidores, enfim, muitas vezes exige que a gente tome uma postura muito mais firme, né? Sim. E até mais masculinizada, eu acho, às vezes. Às vezes a mulher é uma mulher mais doce, é uma mulher mais sensível, e muitas vezes ela tem que se impor ali de uma forma mais perto do masculino mesmo. Sim. Então, eu já escutei algumas vezes do tipo, nossa, a Mila é assim, eu sou brincalhona, mas o ambiente, ele puxa a gente pra essa posição. São Paulo, ele pede isso, né? A gente tá falando de diferença de São Paulo e BH. São Paulo exige da gente essa força. Tipo, é como se fosse assim, cara, se você não tomar essa postura, você não aguenta. E aí tem um ponto que eu acho que é muito legal, o quanto essa energia também, essa postura nossa, a gente tem que ter esses auxílios, né? Pra gente não se perder da gente. Porque a nossa essência, né? A gente por que a gente se conectou? Porque a gente é muito parecida em muita coisa. E a nossa essência é uma essência que a gente é fluida. A gente é leve, a gente é expansiva, né? É comunicadora. A gente quer realmente fazer pelas pessoas. E assim, a gente quer estar perto, quer conversar, quer ajudar e tudo. E às vezes isso é visto de uma forma não muito positiva, né? É visto de uma forma que, tipo assim... E a gente ter que se podar, nossa, é dolorido. Isso faz com que a nossa luz vá diminuindo, né? Eu já tive muitos problemas com isso. Hoje eu trabalho bastante na terapia. Então, eu também trabalho bastante. Porque eu e minha irmã veio aqui no podcast já, né? E a gente sempre teve essa questão assim, tipo, você fala demais. Você comunica demais. Você fala muito. Foda-se, ele fala mesmo. e aí é que entra. Você acha que você chegou aqui, se você tivesse, tipo assim, não dado a cara e não falado muito? Porque se você não fala, ninguém te escuta, meu amor. Eu falo que eu criei o podcast, um dos objetivos de criar o podcast, é porque assim, cara, a gente tem que ter espaço. Mas é porque eu não sou tão famosa. Não, então eu vou criar o meu espaço de podcast pra eu trazer gente foda pra conversar e comunicar e falar. E tem vergonha. Dane-se vergonha. Vai ser como se eu estivesse tomando um café. Sim. Então, assim, amiga, eu queria te falar que eu te admiro muito. Tô muito feliz de você estar aqui.
Tô muito feliz quando eu vi a notícia da sua empresa sendo vendida, eu fiquei feliz pra caramba. Porque eu falei, caraca, é sobre isso. É realmente inspirador. E eu espero que muitas meninas jovens que talvez estejam aí na situação, talvez não tenha o nosso público aqui assistindo, mas que chegue de alguma forma, né, o conteúdo pra que também vejam que é possível, sabe? Não é porque você tá numa realidade, numa situação que você não é capaz de mudar. Isso não é buchitagem, né, como o pessoal fala. Isso é real. E às vezes eu às vezes não conto muito e você também não conta muito por receio do pessoal ficar, eu vejo julgar. Foda-se, julga, o problema é seu. Mas assim, eu acho que a gente tem que contar isso porque não é brincadeira. E quando a gente tem pessoas como você, inspiram outras meninas a terem coragem de dar um movimento, de sair, de fazer, de ser audaciosa. E que bom que as pessoas dizem que você é enérgica, porque é isso que te faz ser maravilhosa e poderosa, e por isso que você tá aqui. Ah, obrigada. Queria te agradecer muito. Igualmente, a admiração é recíproca. Tomara que esse podcast faça muito sucesso, como já tá fazendo. Muitas pessoas, tô muito feliz, fiquei muito honrada de ser convidada. Ai, fico muito feliz também. Gente, muito obrigada por vocês que estão aí aguentando essa falazada mineira aqui. Mas obrigada. Se inscrevam no canal. Sigam a Mila e a Farmi nas redes sociais. Né, come japa aí. Sigam a Mila nas redes sociais. Vai estar o seu Instagram aqui embaixo, em algum lugar que o pessoal coloca. Tá começando lá, hein? Mas nossa, me sigam. Sigam lá pra gente poder potencializar. E é isso, gente. A gente se vê numa próxima. E muito obrigada. Valeu.